Amém. Eu realmente louvo a Deus por essa oportunidade, que eu creio que veio dele, e eu creio que o Senhor vai falar muito conosco nessa noite, né? Ele já tem falado muito ao meu coração, e eu creio que Ele vai continuar falando, e ao coração de vocês também. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel... 1 Samuel 1. Eu escolhi um tema para essa palavra, e o tema é: a quem você tem dedicado os seus filhos? É uma pergunta forte, é uma pergunta necessária, e é uma pergunta que eu, como mãe, tenho feito ao Senhor, e o Senhor tem feito a mim, né? A quem você tem dedicado os seus filhos? Vamos ler lá em 1 Samuel 1. Havia certo homem em Ramataim, Zutitã, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Afrainita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irá-la. Isso aconteceu ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção e humilhação à tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu
e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou no devido tempo e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Então nós vimos aqui que Ana, essa família, ela era temente ao Senhor. Porque eles tinham um problema, e o problema deles era muito grave. Né? Toda mulher quer ser mãe, e esse era o desejo de Ana. Né? A Eucana tinha 2 mulheres, e a outra tinha filhos, e ela não. E ela era muito humilhada por causa disso. E aqui onde nós lemos, a palavra de Deus fala que ela vivia amargurada, ela vivia triste, mas ela sabia quem poderia resolver o problema dela. Então eu não sei qual que é o seu problema, não sei qual que é o problema de cada um aqui, mas o Senhor sabe. E ela sabia onde ela poderia ir para resolver o problema dela. E não era um probleminha pequenininho, né? Era um problema grande. Mas para o nosso Deus não existe, né? Não existe problemas grandes que Ele não possa resolver. Vocês creem nisso? Eu creio. E quando Ana foi se derramar diante do Senhor, o sacerdote, ele viu a angústia do coração dela, mas ele não entendeu. Mas Ana continuou adorando, ela continuou buscando. E quando Ana recebeu aquela palavra que o sacerdote deu a ela, ela se firmou com fé, ela se apegou com todas as forças naquela palavra. E a palavra de Deus diz que Ana, ela creu e ela continuou adorando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que quando ela saiu dali, ela já não estava mais com a alma abatida. Ela seguiu o seu caminho, ela comeu, ela não havia comido, né, enquanto ela estava ali adorando, orando, mas ela creu tanto naquela palavra, que ela seguiu o seu caminho e no seu rosto não havia mais tristeza. Quantas vezes nós buscamos do Senhor um milagre, buscamos do Senhor uma promessa, buscamos do Senhor uma palavra, mas nós continuamos amargurados, continuamos angustiados, continuamos reclamando e muitas vezes duvidando do que o Senhor pode fazer. Mas Ana não, Ana creu. Ela tinha a certeza no coração dela de que o Senhor daria para ela aquele filho. E ela prometeu ao Senhor dedicar esse filho todos os dias da vida dele ao Senhor. E depois de desmamá-lo, a palavra de Deus diz que ela levou ele. Depois em casa vocês podem terminar de ler, é maravilhoso demais ver o quanto ela cumpriu, né, aquilo que realmente, ela foi fiel, aquilo que estava no coração dela, aquela promessa, aquele voto que ela havia feito ao Senhor, de dedicar o filho dela inteiramente ao Senhor. E por causa disso, mais à frente o texto fala que o sacerdote orou daquela entrega que ela tinha feito ao Senhor, ela teria mais filhos, e de fato isso aconteceu. Ela teve mais 5 filhos, mais 3 homens e mais 2 mulheres. Mas agora eu vou continuar o texto falando sobre outra situação muito difícil. Uma situação muito grave que o texto menciona logo em seguida. A Bíblia conta a história dos filhos de Eli, que eles eram ímpios, e o pecado desses jovens era muito grave, muito grande à vista do Senhor. Lá em 1 Samuel 2,17, fala assim: o pecado desses jovens
era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. As pessoas iam prestar sacrifício, fazer os sacrifícios ao Senhor. E o Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles desprezavam as ofertas. Eles faziam coisas horríveis, que depois vocês podem ler lá no texto, que eles faziam com as ofertas que eram levadas para a casa do Senhor. E o pecado desses jovens era muito grave. E aqui eu quero dar ênfase. O Senhor tem falado muito ao meu coração em relação à geração que nós vivemos hoje. Uma geração de filhos de sacerdotes, filhos de pessoas tementes ao Senhor, pessoas que estão ali prestando sacrifícios ao Senhor, cuidando do que é sagrado e que têm desprezado as ofertas que têm chegado até o Senhor. Filhos de pessoas que têm realmente, que se dizem tementes ao Senhor, que se dizem cuidadores daquilo que o Senhor colocou no coração deles, da família deles, dos sacrifícios, daquilo tudo que o Senhor tem entregado, e eles têm desprezado. Uma geração que realmente tem brincado com aquilo que o Senhor deu, com aquilo que o Senhor tem dado. E muitas vezes nós colocamos como se fossem as pessoas lá do mundo, né? Olhamos como se fossem os ímpios. Mas nós vemos que mesmo dentro das nossas igrejas, nós temos visto vários filhos de sacerdotes profanando o templo, profanando o próprio corpo, e se dizem adoradores do Senhor, se dizem que cuidam das coisas do Senhor. E mais à frente a palavra diz assim, que Eli, sendo pai desses meninos, ele não dava atenção à repreensão. Ele não dava atenção àquilo que ele deveria dar. Ele repreendia os seus filhos, mas ele era muito brando na repreensão. E olhando para os dias de hoje, o que nós temos visto? Pais que têm visto os seus filhos fazerem o que não agrada ao Senhor e têm fechado os olhos. Eu não estou aqui falando de filhos grandes, não, de rapazes, moças, né? Estou falando de um modo geral. Crianças que desde pequena têm batido nos pais. Às vezes você fala, não, pastor, isso aí é lá, né? Aqui Mineiros, aqui na minha casa, né? Aqui na minha cidade, não existe isso. Mas, irmãos, é muito sério. É muito sério o que os filhos têm feito com os pais, e os pais não têm dado atenção, têm feito vista grossa. Filhos que têm se envolvido com pornografia, filhos que têm se envolvido com jogos terríveis. E os pais, muitas vezes, fazem de conta que não estão vendo. Fazem de conta que está tudo bem. Afinal, os pais não têm tido muito tempo para os seus filhos. Os pais muitas vezes, né, muitos trabalham fora e querem compensar, né, quando chegam em casa, querem compensar entregando o celular para os filhos, deixando os filhos à vontade. Afinal, eles precisam relaxar, precisam descansar. E assim vamos vivendo, fazendo de conta que não estamos vendo a situação. Irmãos, é muito grave isso. É muito sério. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se entristeceu muito com o fato dos filhos de Eli estar fazendo tudo aquilo. E Ele simplesmente falava para ele, olha, meus filhos, não é bom
que o povo fale mal de vocês, né? O povo está falando das coisas que vocês têm feito, isso não é bom, o Senhor não se agrada. Então a repreensão de Eli na vida dos seus filhos, a palavra de Deus diz que era muito branda, e por isso o Senhor resolveu eliminá-los. Olha só, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Samuel 2:22. Vamos ler lá. Fala assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto que se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, os juízes poderão intervir a seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o verso seguinte fala assim: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então, tem jeito, fala comigo, tem jeito de nossos filhos viverem em um contexto onde parece que tudo virou um caos, parece que não há mais esperança, parece que, né, cada dia que passa a gente recebe notícias de que aconteceu horrores na escola, né, na internet, a gente vê muitos noticiários e os jornais falam barbaridades de jovens, adolescentes sendo mortas, sendo espancadas por ter se envolvido, né, com prostituição, os filhos envolvidos com droga, e tantos horrores que a gente vê, e às vezes a gente fica até com medo, né, quem aí não tem filho ainda fica até com medo de colocar filho no mundo, e começa a pensar assim: será que há uma esperança? Será que tem como? O que a Bíblia diz aqui? Que Samuel continuava o quê? Crescendo e sendo estimado pelo Senhor e pelo povo. Então, irmãos, nós podemos criar os nossos filhos, repreendendo-os, ensinando-os na verdade, porque Samuel, ele vivia num contexto aqui, imagina só, o seu filho vivendo num lugar, né, ele ainda era criança. A palavra de Deus fala que assim que ele foi desmamado, ele foi levado para viver lá com o sacerdote. E esses meninos eram filhos do sacerdote. Então você às vezes pode ficar se perguntando, mas e como que era, né, a educação? No início, eu dei ênfase à família de Samuel. Samuel, ele tinha uma mãe adoradora. Uma mãe que sabia onde que ela podia depositar os seus problemas. Ela sabia a quem ela podia recorrer para solucionar o seu problema. E eu me emocionei muito, fazia tempo que eu não lia a oração de Ana. E olha só, um pedacinho fala assim, ó. No 2, em casa vocês leem, 1 Samuel 2. O 2 fala assim: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro Deus além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Então Ana, ela tinha convicção, ela tinha certeza de quem era Deus e quem ela podia se recorrer para cuidar dos seus problemas. Irmãos, nós temos um problema muito grave na nossa geração hoje, que é a educação dos nossos filhos. Mas nós temos um Deus que pode nos ajudar, que pode nos interceder, nós podemos interceder para que Ele venha até nós, para que o Espírito Santo do Senhor, que já está em nós, possa nos ajudar e nos dar graça para criar os nossos filhos nesse mundo corrompido. E
Mais à frente, o texto fala assim, que Samuel, que o Senhor, ele tinha uma promessa para a família de Eli. Que a família de Eli, lá em 1 Samuel 2,30, fala que a promessa do Senhor para a família de Eli era que ministraria diante do Senhor para sempre. Mas diante de todo aquele contexto, de tudo aquilo que estava acontecendo sobre os filhos dele, sobre a repreensão branda que ele dava aos filhos, o Senhor disse assim: longe de mim tal coisa. Longe de mim o quê? Longe de mim cumprir a promessa que eu fiz, de que a família de Eli iria ministrar para sempre a mim. Então Deus retirou isso dele. Olha o tanto que isso é grave. Eli, ele tinha recebido do Senhor uma promessa que eu creio que todos nós temos recebido promessas do Senhor. Quantos de vocês aqui têm promessas para serem cumpridas ainda na vida de vocês? Amém, nós também temos. E olha só, o que Deus fala lá. Em 1 Samuel 3,13 fala assim: pois eu lhe disse que julgaria a família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso eu jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, faça o que lhe parecer melhor. Então o coração de Eli já estava endurecido, já estava cauterizado, e ele já não se importava mais. O Senhor falou para ele, através de Samuel, que destruiria a família dele pela dureza, né, do coração, por ele ser brando na educação dos filhos. Por tudo que estava acontecendo, ele estava muito alheio ao que estava acontecendo. E ele simplesmente disse: o Senhor faça o que lhe parecer melhor. Quantas vezes nós vemos famílias desistindo da educação dos seus filhos muito cedo, desistindo de trazê-los à presença do Senhor, de apresentar-lhe Jesus, de mostrar para eles que existe uma solução, de que existe um Deus que pode todas as coisas. Famílias que têm se desesperado e abandonado seus filhos, sendo que há esperança. O nosso Deus é a esperança para essa geração corrompida. E nós temos que crer e fazer com que as pessoas do mundo vejam isso nas nossas vidas. Vejam que nós, como famílias, como sacerdotes levantados pelo Senhor, dentro do nosso lar, fazemos a diferença, cuidamos da educação cristã dos nossos filhos. Quantas famílias, igual eu disse no início, às vezes não vamos olhar as famílias lá fora, vamos olhar as famílias aqui dentro, que a gente conhece. Quantas famílias você conhece que um dia tiveram contato com o Senhor, foram revelada-lhe a palavra, receberam o Senhor Jesus no coração, e hoje caminham longe do Senhor. Agora que os filhos estão crescendo, que é a hora de, desde pequeno, trazer a casa do Senhor e mostrando a palavra do Senhor, vivendo uma vida digna diante do Senhor. E muitos estão abandonando a fé. É muito triste nós vermos pais simplesmente negligenciando o chamado de ministrar aos filhos. Nós todos aqui trabalhamos, nós todos aqui temos uma vida secular, nós somos pastores, mas nós temos. E muitos aqui têm seus empregos, mas nós não devemos, irmãos, negligenciar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que foi instruir os nossos filhos a andarmos no caminho dele. Ensine a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele.
E nós devemos realmente instruir, né? Essa palavra está lá em Provérbios 22, 6. A criança, ela tem que ser instruída no caminho do Senhor. E o que a mãe de Samuel fazia aqui era realmente dedicar ele ao Senhor todos os dias da vida dele. E depois vocês leem que até o final da vida de Samuel, Samuel cumpriu aquilo, a promessa na vida dele. Deus cumpriu na vida de Samuel as promessas que foram feitas. E ele vivia num contexto de pecado. Ele vivia num contexto onde ele presenciava coisas horríveis. Mas ele foi crescendo na sabedoria do Senhor. Ele foi crescendo na presença do Senhor, sendo ministrado. Até que um dia, a palavra do Senhor foi revelada a ele. E ele se tornou um profeta do Senhor. Será que nós queremos ser conhecidos como o sacerdote que não cuidou da sua casa? Ou nós queremos ser conhecidos como uma geração de Samuel, que realmente se dedicou a vida toda ao Senhor? Será que nós temos preocupado, de fato, em ensinar os nossos filhos a ser verdadeiros adoradores do Senhor? Não é uma função fácil. Eu tenho 3 filhos, cada um numa fase diferente. E cada dia é um desafio novo. Mas nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Ah, pastor, mas é porque vocês são pastores. Não. Vocês mesmos conhecem pastores e pessoas que, infelizmente, não têm conseguido ser exemplos para os seus filhos, serem ministros na sua casa, serem sacerdotes fiéis a Deus. E existe uma responsabilidade. Deus, Ele não quebra princípios. E aqui onde nós vimos que as promessas que Deus tinha para a vida de Eli, não era uma promessa qualquer. Era uma promessa de que toda a família dele ministraria ao Senhor para sempre. Mas foi quebrado isso. Por quê? Porque fala, deixa eu ver o versículo aqui que fala, que Eli honrou mais os filhos do que ao Senhor. Ele foi negligente e ele foi muito brando na educação. Então agora vamos para uma parte prática. Qual que seria? Como que seria essa educação realmente? Eu gostaria que você abrisse em Provérbios 23, 12, nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Provérbios 23. Fala assim: dedique a disciplina, o coração e os seus ouvidos. As palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Então, está muito claro aqui, não está, irmãos? Tem pessoas que, às vezes por terem vivido alguns traumas de infância, com a dureza de alguns pais, né? Às vezes não soube usar com entendimento, evitam até hoje de cumprir o que a palavra de Deus nos ordena. Que é realmente usar o quê? A vara.
livrarás a sua alma do inferno. Olha só o quanto isso é sério. Às vezes nós podemos pensar assim, olha, eu sou uma mulher de oração, eu não perco uma oração da quarta-feira, eu oro em casa, né, todos os dias, faço culto doméstico, eu venho aos domingos, eu adoro aqui na hora do louvor, mas o filho desobedeceu. O filho fez algo que desagradou, que foi contra as regras da sua casa, foi contra aquilo que o Senhor abomina. E os pais não fazem nada. De que adianta eu vir para a igreja, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, e esquecer da educação dos meus filhos? Tem um versículo que fala assim, Provérbios 29, 15 a 17. A vara da correção dá o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Discipline seu filho e este te dará paz, trará grande prazer à sua alma. Quantos pais têm vivido angustiados, não têm descansado, têm perdido noites de sono pela desobediência dos seus filhos? E é como eu disse, às vezes não é criança grande não é adolescente, não chegou ainda nem da adolescência. Uma vez eu li um livro de um psicoterapeuta e ele disse assim, que recebeu uma mulher, uma cliente, uma paciente no consultório dele, e ela falou, olha, eu não aguento mais o meu filho. Eu estou a ponto de entregar os pontos. Eu não aguento mais essa criança. Ele me bate, ele me xinga, ele quebra as coisas tudo dentro de casa. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda. E ele perguntou, qual que é a idade do seu filho? Por 4 anos. Então, há alguma coisa errada. Existe algo a ser feito. E que só existe uma saída. E que nós sabemos que é ensiná-los no caminho do Senhor. É ensiná-los desde cedo a amar ao Senhor, a trazê-los à casa do Senhor, a gerar temor no coração dele. Porque é o temor do Senhor que vai livrá-los de pecar. É o temor ao Senhor é que vai livrá-los de cometer pecados. Foi assim conosco. Muitos aqui se converteram pequenos, muitos aqui, vieram a conhecer o Senhor desde pequeno e têm conseguido caminhar na presença do Senhor, têm sido grandes adoradores, verdadeiros adoradores. Glória a Deus pela vida dessa igreja que tem realmente plantado no coração das crianças, através do ministério infantil, a palavra do Senhor, inculcado na cabeça delas, dos pequeninos. Mas é muito pouco, irmãos. É muito pouco. O seu filho vem na igreja aos domingos, na quarta-feira, tem o discipulado, mas é muito pouco. Hoje eu ouvi o relato ontem ouvi o relato de uma mãe, falando que o filho dela passa 5 horas no celular todos os dias. 5 horas. Se ele passa 4 horas na escola e 5 horas no celular, o que vai ser dessa criança, irmãos? Quem são os pais dessa criança? O que eles têm feito? Está tudo bem? O que será dessa geração sem Deus, sem o amor de Deus? Nós devemos nos despertar, irmãos. Nós devemos acordar para uma realidade, porque ainda dá tempo. Fala comigo, ainda dá tempo. Quem crê realmente que ainda dá tempo? Às vezes você pode não estar tão preocupado com isso, né?
às vezes, né, é uma preocupação que não chegou ainda na sua casa. Mas eu não acredito, não. Eu acredito que essa preocupação, ela é geral. E, às vezes, você pode estar se perguntando, mas eu ainda não tenho filhos. Mas eu ainda sou jovem, né? Mas e você, como filho? O que você tem feito? Você tem sido como os filhos de Eli? Ou você tem sido como Samuel? Eu creio que cada dia que passa, nós damos mais ênfase aos desastres, às tragédias, ao caos. E sempre que eu ouço alguma notícia que me abala muito, eu compartilho, né, sempre com o Stanley, e ele fala assim para mim: amor, vai piorar. Vai piorar. Quantos quantas mensagens, áudios, vídeos nós temos recebidos pelo WhatsApp e a gente tem achado que é uma realidade distante de nós. Temos achado que é uma realidade, não, isso acontece lá, mas não tem acontecido dentro das nossas casas. E muitas vezes nós temos sido negligentes na repreensão dos nossos filhos. Nós temos sido brandos na repreensão dos nossos filhos. E será cobrado de nós. Será cobrado de cada um de vocês, cada um de nós como pais, aquilo que realmente nós temos feito com a herança que o Senhor nos entregou. A palavra de Deus diz que a herança do Senhor são os filhos. Quando você recebe uma herança, o que você faz com ela? Você enterra ela lá dentro de um buraco e deixa lá? Não. Você vai usufruir dessa herança, você vai cuidar bem dessa herança. Irmãos, nossos filhos é um bem mais precioso que nós temos. Vocês como filhos, vocês são preciosos para os seus pais. E eu acredito que muitos pais suaram muito para criar vocês, para chegar onde vocês estão hoje, para nós chegarmos onde nós estamos hoje. E nós já recebemos tanto, irmãos, tanto como pais, como filhos de Deus, e nós temos negligenciado isso aos nossos filhos. Eu nasci numa família onde, de 4 irmãos, eu tenho 3 irmãos, eu sou a 4ª filha. E meu pai separou da minha mãe, eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe teve outros filhos e não ficou com o pai dos filhos, e depois ela foi embora com o meu padrasto para morar em outra cidade, e eu fiquei aos 12 anos morando com a minha avó. A minha avó já não tinha idade para cuidar como se fossem os filhos dela, né? Mas ela fez de tudo para cuidar bem de mim. E aos 12 anos de idade, assim que eu fui morar com ela, a minha família não conhecia o Senhor, não era temente ao Senhor, mas a minha avó era. E eu comecei a perceber aí o amor de Deus para com a minha vida. Porque a primeira coisa que a minha avó fez, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu fui para a casa dela, foi me levar para a casa do Senhor. Foi me levar para a igreja, me apresentar a um Jesus que eu não conhecia. E que eu iria ser instruída nos caminhos do Senhor. Minha avó havia sido abandonada pelo meu avô, tinha deixado ela com mais 7 filhas, e ela agora cuidando dos netos, não era só eu, ela cuidava de mais uns 2 netos. E ela não deixou, ela não negligenciou o que ela tinha nas mãos. Ela tinha a minha vida, que o Senhor a amava, e me levou para os caminhos do Senhor. E muito cedo eu fiz uma escolha. Eu aceitei Jesus, eu convidei Jesus para morar no meu coração, para ser o meu pai. E a partir daí,
eu fui crescendo no Senhor. Fui crescendo e buscando aprender cada dia mais do Senhor. A buscar suprir no Senhor as necessidades que eu não tive de um pai, de uma mãe. E não me sentia coitadinha, nunca me senti. Stanley sabe disso. Nunca me pautei nisso para dizer, ai, não. Eu desde cedo aprendi a amar o Senhor. E hoje, muitos filhos não passam por nada de coisas ruins. Nascem num lar estruturado, nascem num lar totalmente cristão, mas não recebem o amor de Deus. Não tem conseguido ver, enxergar o Senhor como Deus deles, como Deus da família deles. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, negligenciam isso. Tem muitos filhos clamando por socorro dentro dos seus lares. Clamando, pai, eu estou aqui, ó, olha para mim, pai, eu preciso ser corrigido. Eu preciso que o Senhor use a vara. Eu preciso que o Senhor me bata. É uma realidade que só eu conheço? Não, né? Filhos desesperados pela atenção dos pais, filhos desesperados por conhecer o amor de Deus, buscando no mundo algo para preencher o vazio. Quantas crianças, nunca se ouve tanta criança com depressão como nessa geração. Quantas crianças perdidas. Parece que realmente vai virar um caos, mas não vai não, irmãos. Na vida dos nossos filhos não vai. Nós vamos declarar a cura do Senhor na vida dos pais. Para que se houve algum trauma de infância, para que se houve algo que tem te impedido de disciplinar o seu filho, que caia por terra em nome de Jesus. Não é certo, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, nós permitirmos nossos filhos rebeldes. Não é normal, irmãos. Não é certo isso. Nós temos um Deus a quem nós podemos nos recorrer. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando na educação do seu filho, seja qual for a luta que você tem enfrentado, seja qual for a idade dele, eu creio que o Senhor pode te levantar como um sacerdote fiel ao Senhor, como um pai fiel que consegue levar a palavra, instruir o seu filho no caminho do Senhor. Deus, Ele espera de nós atitudes aprovadas e não reprovadas como Ele fez. Vocês acham que Deus ele se entristeceu em ver que Ele teria que tirar a promessa que Ele tinha feito para Eli? Eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio 6. Nós vamos ler Deuteronômio 6, o versículo 7, para nós encerrarmos. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 7. Em toda a história da Bíblia, nós vemos a preocupação de Deus em ensinar os filhos, ensinar as crianças, em levar elas até o Senhor, conhecer o Senhor, em passar de geração a geração os ensinos do Senhor. Olha só o que Deuteronômio 6, 7 fala. Ensine com persistência, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar
e quando se levantar. Amém? É conversar só no domingo, antes de vir para a igreja, e falar, meu filho, pega a Bíblia. Não esquece a Bíblia, não. Não. É ensinar o quê? Com persistência, todos os dias, inculcando a palavra do Senhor, ensinando a verdade, fazendo ele se arrepender dos seus pecados, levando ele a um conhecimento diário do Senhor, o que a palavra de Deus diz. Ao corrigi-lo com a vara, não é simplesmente fazer e não conversar, não. Chama ele. Meu filho, olha, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Eu estou usando a vara porque o papai te ama, porque nós te amamos, a mamãe te ama. E eu estou te corrigindo para que um dia você não morra e vá para o inferno. Eu estou te disciplinando com amor. Eu estou disciplinando, olha, meu filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Muitas vezes, quantas vezes nós disciplinamos os nossos filhos e fomos para o quarto chorar do outro lado? Porque dói, irmãos, dói mesmo. Mas é necessário. É necessário nós posicionarmos. Ah, só uma mentirinha, não tem nada a ver. Ah, meu filho fez isso, mas é o temperamento dele. Ah, ele fez isso porque... ele é criança ainda, o que tem? Quando ele estiver mais velho, ele vai entender, porque ele não entende ainda. Não, irmãos. Nós temos que ser firmes na educação dos nossos filhos. E para terminar, eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 78. Eu achei lindo esse salmo. E é um consolo de que não será em vão a educação dos nossos filhos, a entregá-los inteiramente ao Senhor, a dedicarmos inteiramente os nossos filhos ao Senhor. Todos abriram no Salmo 78? Salmo 78 diz assim, de 1 a 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, a eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em quem? Em Deus. Não esquecerão de seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então, irmãos, que nós possamos estar passando para os nossos filhos algo que eles vão estar passando para os filhos deles e para a próxima geração, mas não o caos que essa geração tem vivido. O caos que a mídia tem passado, realmente o que tem realmente acontecido. Eu gostaria que você ficasse de pé. E por algum momento nós falássemos com o Senhor a respeito da nossa casa, da vida dos nossos filhos. O Senhor tem gerado no meu coração como mãe um temor muito grande diante de tudo isso aqui que foi ministrado ao meu coração. O final do texto lá de Samuel fala que
Os filhos de Eli morreram, foram executados, foram mortos na guerra. E no mesmo dia o pai dele também morreu, Eli. Mas Samuel, ele foi juiz e venceu todas as batalhas daquele tempo. Ele foi um homem que cumpriu aquilo que realmente estava determinado para a vida dele. Por quê? Porque ele crescia cada dia mais no Senhor.